Nós te amamos, Jesus. Então, vamos lá. Entre elas. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho, né, da vida de algumas irmãs, dos testemunhos, dos desafios. E depois vocês vão ter oportunidade para fazer perguntas, né, no testemunho delas. Não sei se os meninos conseguiram aí fazer no telão com o meu número de telefone. Conseguiu? Aí, ó. E aí, esse é o meu número de telefone. É por ele que vocês vão enviar as perguntas. Então, toda pessoa, todo testemunho que você ouvir, aproveite, faça pergunta. Envie para mim e depois eu vou estar perguntando. Não vou falar, viu, irmã, que foi você que mandou. Pode ficar despreocupada. Não vou te expor. Vou só fazer a pergunta para quem você pedir. E eu quero convidar à mesa aqui uma jovem, né, que está se preparando para o casamento, uma noivinha, a Amanda. Já ela vai falar um pouquinho do que é se preparar para esse tempo. A nossa próxima jovem, eu vou chamar a Yasmin. Aleluias! Amém. Agora, a outra jovem, eu vou chamar a Franciele. A Fran. Agora eu quero chamar aqui a pastora Graciele. Aleluia! A Elvira. Pastora Elvira. Quero chamar aqui a tia Grazi. A tia Grazi. Essa é a nossa mesa. Quero chamar aqui Sônia para estar orando por essa mesa, por esse tempo. Gente, é um tempo muito à vontade. Eu quero que vocês fiquem ligadinhas. E eu quero que vocês participem conosco, viu? Quero que vocês fiquem ligados para vocês participar conosco. Boa noite, a paz, irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, pela experiência de cada irmã que vai falar aqui hoje, Senhor. Que possamos nos identificar, Senhor. Que possamos ver a tua mão poderosa em cada experiência de cada irmã, Senhor. E possa ser um tempo de bênção, um tempo de desfrutar das vitórias, das conquistas das nossas irmãs. Te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas, tudo jóia? Preparadas? Amém. Vocês estão preparadas? Amém. Tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa aqui. Amém? Antes de tudo, eu vou deixar um versículo para nós. Ai, Jesus. Em Atos dos Apóstolos 20 e 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, nós vamos começar a palavra com família e para fazer, né, um breve relato, né, sobre essa palavra família, nós vamos convidar a Graziela para poder falar um pouquinho sobre família. Vocês conhecem esse nome, Graziela? É ela, gente, a tia Grazi. Oi, irmãos, boa noite. Falei que esse negócio aqui é meio novidade pra mim, né? Falei assim, se fosse umas cabecinhas pequenininhas, tava tudo tranquilo. Mas as cabecinhas maiores, entendeu? Isso. E aí, Cláudio me chamou para que eu pudesse testemunhar como começou a minha família. Para quem não me conhece, eu sou casada com o Marquinhos. Em dezembro agora a gente faz 25 anos de casado. E a gente tem o Guilherme,
de 19 anos, e temos o Eduardo, de 17 anos. Aí eu vou começar assim, lá do meu início. Eu não cresci no lar cristão, e assim, eu não tive uma avó, uma tia, ninguém assim que pudesse ser referência para mim de como que funcionava um lar cristão. E em torno dos meus 13 por 14 anos foi a primeira vez que eu pisei numa igreja cristã, que meus pais começaram a frequentar. E assim, eu lembro perfeitamente desse primeiro dia. Estava tendo um teatro. E era o teatro, assim, do juízo final. Aí, assim, aquilo me marcou muito, né? Porque aí eu comecei a me interessar por aquilo ali. De não chegar como algumas pessoas naquele teatro chegavam, né? E entender também o que Deus queria para mim. Até então, eu nunca tinha visto, pegado numa Bíblia. Sim, tinha tido contato nenhum. E ali eu comecei a conhecer esse mundo, né? E aí, nos 15 anos já fui convidada para começar a trabalhar com as crianças na igreja. E fui. E rapidinho, assim, eu também me tornei tia. Na época era professora, né, da Escola Bíblica Dominical. E minha primeira turminha era de meninos de 3 anos. E ali eu aprendi Bíblia para ensinar para eles, assim. Foi meus primeiros contatos, assim, com a Bíblia, foi aprendendo para ensinar. E ali eu comecei a entender como funcionava uma família, através das famílias das crianças que chegavam até mim. E eu fui entendendo, assim, que algumas crianças, o comportamento delas, quando tinha um pai e uma mãe presente, e quando tinha um pai e uma mãe ausente. Mas não era, assim, ausente de não ter pai e mãe, era ausência de presença, dos pais serem participativos com aquelas crianças, assim. E aí eu fui falando, assim, fui mentalizando para mim, como eu deveria ser daí para frente, quando eu tivesse a minha família. E aí, nesse processo que eu estava ali descobrindo tudo, eu conheci o Marquinhos. Ele já foi diferente, ele cresceu num lar cristão, mas na juventude dele ele se desviou. E aí ele estava voltando para Jesus nessa igreja que eu estava. E nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos. Com 17 a gente já começou a namorar. E já começamos a planejar que a gente ia casar. E foi tudo assim, bem rapidinho. Só que a gente planejou muito bem. A gente conversava muito. E era uma coisa assim, que eu não vi acontecer no casamento dos meus pais, que era conversa, diálogo. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu sabia aquilo que dava errado, ainda não sabia o que dava certo. E aí a gente conversava muito sobre tudo, e nós começamos a programar o nosso casamento. E assim, a gente passou anos mesmo programando, não a festa, mas programando assim, onde a gente ia morar, nós reformamos casa. Quando a gente decidiu o ano que a gente ia casar, que foi em 98, em janeiro a gente comprou fogão, em fevereiro a gente comprava geladeira, e foi assim. Cada mês a gente foi comprando alguma coisa e começamos a planejar tudo. E nessa época na igreja, eu era mais nova, assim, da turma, né? A Elvira dessa época. A Elvira era minha líder de moças. Foi minha madrinha de casamento. E, assim, eu sempre fui a mais novinha da turma ali. E uma coisa, moças, assim, que eu vi das minhas amigas ali da época, eu me guardei para o meu casamento, para o meu esposo. Como o meu casamento foi diferente das minhas amigas ali. Teve muita diferença, assim. Não que eu não passei, todo mundo passa, né? Dificuldades no casamento. Mas, para mim, foi tudo mais leve. Só pelo fato de eu ter me guardado. E aí nós nos casamos. E logo que a gente casou, engraçado que a gente foi para Mantenópolis sábado, e no carro, a Juliana, a gente estava falando desse tempo. Teve um avivamento na nação. E aí eu e Marquinhos participamos muito ativamente desse tempo. Foi uma época que a gente fez encontro com Deus, e na época a gente foi para Lagoinha, lá em Belo Horizonte, fazer. E assim, foi a época que fomos batizados com o Espírito Santo, aprendendo a falar em línguas. Então a gente viveu uma época muito boa no início do nosso casamento. E aí, passou alguns anos, a gente decidiu ter filhos. Só que aí as coisas não foram do jeito que a gente imaginava. Eu não pude ter filho, não poderia ter. E aí começou um longo tratamento. Foram 2 anos fazendo esse tratamento. É sempre muito desgastante. Na época eu não fazia esse tratamento aqui na cidade, eu tive que ir para Colatina para fazer.
Então, todo mês eu tinha que ir para a Colatina. E eram sempre notícias muito ruins, né? Você ia fazer um exame, não dava certo, estava ruim, você ia, tentava outra coisa. E aí, depois que acabou esses 2 anos, o médico falou para mim que não tinha mais o que ele poderia fazer por mim, que eu tinha que esperar. E aí, nesse tempo de espera, de que a gente, assim, depender realmente de Deus, paramos até de lutar um pouco com as nossas mãos, né? Porque na época do tratamento, por mais que a gente espere em Deus, a gente também luta muito com as mãos da gente. E aí Deus nos deu uma palavra, que a gente teria um filho, e Ele nos deu direção de quem esse filho seria em Deus. E aí, acho que não deve ter passado 2 meses, eu engravidei do Guilherme. E aí, quando o Guilherme chegou, assim, às vezes a gente quer tanto uma bênção, mas a gente não está preparado para quando essa bênção chega. E foi o caso, eu e o Marquinhos. Quando o Guilherme chegou, ele chegou com uma doença. E aí, sim, com 30 dias, a gente já teve que correr com o Guilherme para a Vitória. E a gente não soube lidar muito bem com isso no casamento. Nesses 25 anos, assim, a gente nunca teve crises. A gente vive super bem. Mas esse primeiro ano do Guilherme foi muito difícil para nós dois. Porque a gente parou de dialogar. O cansaço, o desgaste de lidar com a doença, a gente começou na fase da cobrança. Então, assim, eu queria que ele fosse o que eu imaginava, né? Mas ele tinha que dar conta do trabalho, eu também trabalhava na época, mas para mim era mais suave, eu trabalhava só o período da tarde. E eu tinha minha irmã, que ficava com o Guilherme para mim, minhas irmãs. Eu sou de uma família de 4 filhos, né? Sou a mais velha, sabe? Eu tenho um irmão e minhas irmãs mais novas são gêmeas. E elas que ficavam com o Guilherme para mim trabalhar nessa época, mas foi, assim, muito desgastante, porque eram noites, em claro, ele não dormia. Então, assim, eu tinha, e o Marquinhos também, ter um esforço a mais. Então, foi um ano, assim, muito difícil para a gente. E depois que passou esse 1 ano, que ele começou a estabilizar a doença, os remédios, a gente começou, parece, né, também, a tomar um rumo diferente para o nosso casamento. E aí, nesse rumo diferente, chegou nosso segundo filho. E, na realidade, assim, na minha mente, gente, eu nem imaginava outro filho. Porque, assim, eu nem sabia, não imaginava que eu ia poder ter outro filho. E chegou o Guilherme, tanta coisa para resolver naquele 1 ano. E aí o Eduardo foi aquela surpresa, e também, assim, dava um susto. Mas aí o Eduardo, quando chegou nas nossas vidas, assim, ele ativou em mim uma coisa que eu tinha perdido lá, quando eu falei da época do avivamento. E aí, quando o Eduardo chegou nas nossas vidas, ele foi começar a ativar isso em nós de novo. E aí eu parei de trabalhar, eu pude ficar em casa com eles um tempo, e, assim, sem demorar muito, a parte do Dudu, eu trabalhava na Caixa Econômica como terceirizada. Então, tinha uma empresa que prestava serviço e eu era funcionária dessa empresa. E quando eu entrei lá, deu 3 meses de contrato, aí assinaram minha carteira e engravidei do Guilherme. Aí eu peguei e falei assim, na época, com o Marquinhos, olha só, era um contrato de 5 anos. Se eu fizer as contas, em tal ano engravidar de novo, aí eu vou ficar um tempão recebendo dessa empresa, vai ser tudo legal, tudo. Mas eu esqueci disso. Aí o que aconteceu? A empresa rescindiu o contrato antes e eu engravidei no ano que a empresa rescindiu o contrato. Eu fiquei 1 ano em casa recebendo, sem trabalhar. Aí eu pude ficar com o Guilherme e o Eduardo, assim. E aí, assim, aquilo foi me restituindo muita coisa. Mesmo eu sabendo que eu ficava um período do dia com o Gui, eu não aproveitei tanta coisa. E também por causa de lidar com a doença, muita coisa foi me roubado. E eu deixei, né, que o diabo roubasse isso das nossas vidas. E aí, quando o Dudu chegou, foi restaurando tudo. Foi tudo um pouco difícil, porque eram 2 bebês. O Guilherme tinha 2 anos. Quando o Dudu chegou, o negócio era complicado, engraçado, né? O negócio era puxado. Mas, assim, e aí daí por diante, a gente voltou a conversar muito.
e traçar o que a gente queria para a nossa família. Aí eu queria ler lá em Deuteronômio 6. A gente vai ler do 6 em diante. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falará assentado à tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. E nós começamos a fazer isso dentro da nossa casa. E assim, tudo, e o Eduardo também, quando eu estive grávida dele, Deus também nos deu uma palavra de direção do que o Eduardo seria no Senhor. Então, todos os dois, nós tínhamos uma palavra de Deus. E assim, ao decorrer dos anos, quem sabia dessa palavra era nós, nossa família. Só que na escola, a gente vivenciou tanta coisa sobre essa palavra, dos professores, dos alunos, fazendo coisas, tanto com o Guilherme como com o Eduardo, direcionados dessa palavra de Deus. E nós sempre falamos muito para eles. Nós sentamos muito com o Guilherme e com o Eduardo, olha, Deus tem isso para vocês vão viver isso em Deus. E todos os dias, até hoje, gente, nós oramos junto todos os dias. Então, quando eles eram pequenos, nós íamos para o quarto deles, e nós líamos Bíblia com eles, nós contávamos história com eles e orávamos com eles. Isso foi todos os dias. Hoje, já mudou um pouquinho, porque antes a gente colocava eles para dormir mais cedo. Hoje, acho que eles colocam nós para dormir. Então, em vez de eu ir para o quarto deles, eles vão para o meu quarto e nós oramos. Isso é todo dia lá em casa. Independente do horário, se a gente saiu, voltou. Aí, às vezes, assim, quando acontece de um estar viajando, a gente faz chamada de vídeo e a gente ora junto. E, nesse tempo, fomos crescendo. E, nessa época, assim, era muito cobrado que o casal precisava ter um tempo. Onde eu vivia, e assim, você precisa viajar com seu marido, você precisa ir jantar fora com seu marido. Só que aí eu e o Marquinhos, financeiramente, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou a gente viajava o casal, ou a gente viajava em família. E nós escolhemos viajar em família. E aí, como que a gente fez para ter o nosso tempo? Colocar os meninos para dormir cedo, fazer uma rotina. Então, todos os dias, a gente ia para o quarto com eles, fazia a rotina deles, e a gente tinha o nosso tempo. E o Marquinhos sempre trabalhou fora da cidade. Então, ele saía cedo e só voltava de tardezinha para a noite. Ele não vinha almoçar em casa. Então, durante o dia, sempre foi eu sozinha com os meninos. Eu sempre me virei sozinha. Não tinha carro, andava. Moro lá na Vila Landinha, gente, é longe de tudo. Mas, assim, sempre lidei sozinha com eles, o tempo todo. Médico, escola, porque ele não tinha condições de ficar vindo. E a gente se programava o ano inteiro para as nossas férias. E não era férias prolongadas, não, tá? Às vezes era um fim de semana. Mas era as nossas férias. E aquilo era valor para os meninos. E, de forma alguma, eu me arrependo dessas decisões que a gente tomou. Porque as maiores memórias, até hoje, que a gente conversa com eles, foram dessas férias que a gente tirava. Tinha ano que a gente conseguia, às vezes, ir para um hotel, tinha ano que eu conseguia ir para a casa da minha tia, em Vitória, mas era uma prioridade nossa, e a gente fala tanto assim, as férias, que parece que a gente passava um mês, mas nós passava 3, 4 dias, às vezes. Foi sempre, e à noite, nós tínhamos o nosso tempo. E aí, a questão do jantar fora, o que a gente fazia? Até os meninos crescendo, eu fazia as coisas dentro do nosso quarto. Aí, às vezes, os meninos sabiam, a janta de vocês é aquela e a minha e do seu pai é diferente. Aí, às vezes, eles brincavam, não, mas seu pai merece diferente. E a gente fazia dentro do quarto alguma coisinha ali, e eles sabiam que aquilo ali era o nosso momento. Porque eu queria também que eles aprendessem o que é uma família, o que a mulher tem que fazer, o que o pai tem que fazer, entendeu? E como que vivia essa harmonia, porque o meu desejo, assim, maior, é que eles tenham uma família muito melhor que a minha. Que eles vivam coisas muito melhores que a minha. Esse sempre foi, assim, o meu desejo maior e do Marquinhos. Né? Até hoje. Quando eles eram pequenos, assim, uma coisa assim, vim para a igreja, né? E aí, sempre para nós fomos mais importantes eles.
E por que mais importante? Porque eu entendo que nós somos adultos. Então, eu posso entrar dentro do meu quarto e eu posso adorar a Deus sozinha. Eu me resolvo com Deus dentro do meu quarto. Eles não. Eles precisam de uma direção. Então, aqui, eles eram mais importantes. Então, aqui, não era o mais importante eu estar recebendo, mas sim eles. Eles entendendo o ambiente que eles estavam, eles entendendo que eles estavam na casa de Deus e que isso era importante. Então, para a gente, sempre isso foi mais importante. E aí nós temos nosso tempo, nós tivemos lá antes deles nascerem, a gente tem hoje, porque eles cresceram, entendeu? E a gente tem essa, porque nós somos maduros, eles ainda não, de entrar no nosso quarto. Então, assim, muitas vezes, muita mãe, né, me procura, está muito difícil. Vai passar, gente, passa. E passa rápido, entendeu? Passa rápido. E aproveita esse tempo, vive esse tempo, que é filho pequeno. Dá trabalho, não vem falar que filho pequeno não dá trabalho, porque dá. É a gente morrer todo dia. Entendeu? A gente morrer todo dia para falar assim, não, o melhor vai ser para ele, o meu tempo vai ser para ele. E foi isso que a gente sempre tentou ensinar para eles. E nesse tempo todinho, ele sempre sendo prioridade para a gente, eu nunca deixei o meu ministério. Nunca deixei. Grávida, quando os meninos eram pequenos, sempre. E eles puderam viver muitas experiências nisso. O Dudu tem experiência, ele não lembra, porque ele tinha 2 anos, de uma vez lá na colina aconteceu coisas assim, com ele, que hoje eu conto para ele, a gente conta para eles, mas foi porque eles estavam junto com a gente, servindo junto com a gente. Eu sempre tive célula de criança na minha casa, às vezes na casa de outras pessoas. Com o tempo, eles preparavam tudo. E hoje eles até... o Eduardo faz parte do Ministério Infantil, o Guilherme me ajuda em outras coisas, resolvendo, mas o Dudu tem um dom, assim, para criança pequena, então, todas as crianças pequenas, principalmente, gostam muito dele. E eles foram aprendendo com a gente, que a gente falava que tinha dia que a gente estava cansado, mas aquilo não era pesado. E que a gente amava servir, e mesmo assim, cuidar deles. Eles eram a prioridade. Porém, isso não ausentava a gente de servir, não ausentava de eu tentar ser a esposa que o Marquinhos precisava, e nem do Marquinhos ser o marido que eu precisava. E o maior que a gente tentava é passar para eles o tempo todo esse tipo de valores. Para que eles agora, quando eles forem ter a família deles, eles não aceitem qualquer coisa. Que eles tenham neles, assim, o que é realmente ter uma mulher de Deus, como ela vai se portar e como eles vão se portar sendo homens de Deus. Foi assim que a gente mais assim tentou fazer. E aí vai crescendo, né? Chega a fase da adolescência. Todo mundo fala muito da adolescência, mas assim, para mim, a adolescência foi tranquila. Eu sempre achei mais difícil a pré-adolescência, tipo os juniores, que eles estão se descobrindo. Aí que eles começam a questionar, que eles começam a perguntar. E lá em casa sempre teve muita regra. Por exemplo, tinha que dormir de tarde. Não existia questionar sobre isso. Aí muitas vezes, mãe, por que tem que dormir? Eu falo, para descansar. Mas eu não estou cansado. Eu falava, mas eu estou. Então eu preciso que você durma. E isso era inegociável. Eles precisavam dormir, porque eu precisava descansar, tinha dia de dormir, tinha dia que eu precisava limpar a casa, tinha dia que eu precisava fazer nada. Então, eu só podia fazer isso com eles dormindo. Só que eles vão crescendo. E a gente precisava também entrar em alguns acordos. Aí nós começamos a fazer acordos com eles. Nós sentamos com eles, vão lá. Nós vamos fazer juntos agora as nossas tarefas. E aí a gente fazia, junto com eles, de uma forma que fosse bom para eles e melhor para mim. Vai ser tanto tempo de jogo, tanto tempo de televisão, tal hora para tomar banho, tal hora para brincar, tal hora para fazer tarefa. Porque a gente fica o dia inteiro, né, mãe? Menino, vai tomar banho, menino, faz tarefa, menino, faz isso, menino, faz aquilo. Então, nós fizemos esse acordo quando eles já estavam, né, conseguindo entender. E aí, tinha dia fácil, que eles cumpriam, beleza, mas tinha dia que eu tinha que ficar lá relembrando eles. E funcionou muito bem. Então, quando chegaram na adolescência, já estava mais leve, porque a gente tinha uma comunicação boa. E aí, um desafio, né, que nós enfrentamos
assim, na adolescência foi a pandemia. Quando a gente foi para dentro de casa, eu aproveitei aquele tempo para eles aprenderem algumas coisas de homem. Eles aprenderam a lavar a caixa d'água, nós pintamos a casa. E, assim, foi uma oportunidade do Marquinhos estar mais em casa e começar a ensinar eles alguma coisa. E aí, a parte ruim e a parte boa, né, do Covid para a gente foi quando eu fiquei internada. E aí, quando foi o tempo que eu passei mais longe, eu nunca tinha passado tanto tempo longe deles. E, assim, você sabe que eles estão na casa de pessoas que estão cuidando, mas, ao mesmo tempo, você fica ali com medo de não ver mais eles. E aí, eles passaram um tempo na casa dos meus pais, e depois, quando as coisas pioraram, eles foram para a casa do meu irmão. E eu sabia que meu irmão e minha cunhada estavam cuidando muito bem. Mas, para mim, foi, assim, muito difícil lidar. E eu fiquei na UTI. E, assim, ali é um lugar, gente, não sei se alguém aqui já ficou, mas é um lugar, assim, diferenciado. Você não tem noção de se é de dia, se é de noite. Você não tem um celular para você falar com ninguém. E você vê gente morrendo, eu via gente morrendo, assim, todo instante à minha volta, vendo gente sendo entubada. Das pessoas que estavam lá, quando eu fiquei, só eu que me mantinha acordada. Então, chegava um, entubava, chegava outro, e a gente tinha uma ligação por dia, né? E aí, nessa ligação que fazia, tinha dia que eu não conseguia ver os meninos, porque no horário eu não conseguia, eles não atendiam o telefone. Aí, normalmente, às vezes, era o Marquinhos que atendia, conseguia, às vezes, ou outra, ele chamava um irmão meu, conseguia, às vezes, ver alguém rapidinho. Aí, quando eu não conseguia, minha mente ficava assim, será que aconteceu alguma coisa? Eles não estão me contando? E aí, eu comecei a ficar muito preocupada com aquilo, e assim, depois eu fui entendendo que eu tinha que viver aquele momento ali dentro. Então, eu parei de preocupar aqui fora, apesar das notícias não eram boas, assim, cada dia eu escutava um enfermeiro falando, fulano morreu, e eu lembrava, eu conhecia. Aí, outro do lado morria. Foi, assim, uma semana, eu acho que eu fiquei naquela semana, assim, que foi os 900 casos, do meu pai que conta, assim, que todo dia era de manhã, tarde e noite, o carro passando anunciando. E aí eu comecei a viver realmente tudo que tinha ali dentro. Mas aí chegou o meu dia crítico, porque eu piorei, e o lugar que eu ficava era de frente, assim, para os médicos, e eu escutava os médicos falando dos outros pacientes, inclusive de mim, né, dos casos e tudo. E chegou o meu dia que eles falaram que iam me entubar, porque eu não estava melhorando e tinha dado uma piora. E aí eu escutei eles dando um prazo. E aí a assistente social veio conversar comigo. E ela falou comigo assim, perguntou se eu não queria fazer um vídeo para despedir da família. E aí, nesse momento, fiquei muito brava com ela. E eu falei que eu não ia despedir de ninguém, que eu ia ver todo mundo, que eu ia abraçar todo mundo. E aí ela veio tentando me acalmar, não estou falando que você vai morrer, mas como está lá agendado para você ser entubada, se você quiser, né, falar alguma coisa para alguém e tudo, eu falei, não quero. E aí não me deram chance também, já tinha passado meu horário de ligação, então, tipo assim, a única opção que eu teria era fazer esse vídeo. E aí eu falei que eu não ia fazer. E dali, assim, foi uma luta muito grande com Deus. Eu falo que eu acho que eu não corei tanto na minha vida igual aquele dia. Mas, assim, o que eu pedia a Deus e falava, eu não tinha visto ainda todas as promessas de Deus cumprir na vida dos meus filhos. E eu queria ver. Queria muito ver tudo se cumprindo na vida deles. E foi isso que eu fiquei, eu não sabia o prazo, né? Porque falaram que tinha um horário, mas eu não sabia olhar, não tinha como olhar a hora. Então, eu não sabia se aquele prazo estava vencendo ou não. Mas, assim, foi um tempo, assim, muito forte entre eu e Deus, e o dia passou. E, dali em diante, eu comecei a melhorar. Ainda demorou alguns dias para sair dali. Mas, assim, quando eu saí e voltei para casa, assim, é um sentimento tão diferente eu poder ver eles de novo e acompanhar esse processo. Eu pude acompanhar o Guilherme formando no ensino médio, ver ele fazer 18 anos, aí ver ele pelo primeiro emprego, e sim, ver ele na faculdade agora,
Aí, esse ano agora, eu estou vivendo com o Eduardo vai se formar agora, no fim do ano. Aí, eu espero em Deus também ver ele cumprindo. E, assim, eu sei que Deus ainda tem muita coisa para cumprir de tudo aquilo que Ele falou para mim. Mas, Marquinhos, quando eu estava grávida, e a gente sempre deixou muito claro para os dois tudo que Deus tem para eles, e a gente foi recebendo também, no decorrer, muitas outras palavras sobre a vida deles, e assim, como nossa família não tem nada mais importante do que eles. A gente nunca deixou de fazer nada. Hoje a gente já não serve, né, mais tanto. A idade chega, não tem tanta mais disposição para algumas coisas. Mas a gente passa para eles o tempo todo que o mais importante é a gente estar juntos. E hoje, quando eles vão para a nossa cama, para a gente orar junto, uma coisa assim que chama muita atenção da gente, nós sempre ensinamos que nesse horário, era horário também da gente orar por aquelas pessoas próximas que a gente sabia que estava doente, as pessoas que estavam fazendo aniversário. Aí hoje, quando eu vejo eles nesse momento, trazendo um colega de trabalho que está passando por uma doença, um colega da escola que está precisando de oração, a gente vai ver, né? Com todos os erros e acertos, a gente está conseguindo colocar neles aquilo que era o maior intuito. Porque, assim, eu vejo, assim, hoje, algumas mães, às vezes, me falam assim, meu filho está desobedecendo muito. E uma pergunta que eu sempre faço, mas e você, está obedecendo em tudo? Tudo que Deus tem para você? Porque eles ainda são crianças, eles vão desobedecer, eles estão aprendendo. Agora, tem um monte de adulto aí que também está pior do que eles, e querem cobrar uma perfeição de uma criança, e na realidade está precisando dos adultos. Ter um pouquinho mais, às vezes, de consciência, e entender que o filho é uma prioridade. Que se todos os pais entendessem de verdade que o filho é uma prioridade, a gente não teria uma geração que está sofrendo tanto. E da gente ensinar a verdade para os nossos filhos, para quando eles chegarem na escola, eles vão enfrentar o dia que vai falar de uma ideologia. E, assim, tanto o Guilherme, ele me deu problema uma vez na escola, o único, foi porque ele foi enfrentar a professora. Porque a professora não queria dar aula direito. Foi por isso, assim, que eu tive um problema com ele na escola. Então, assim, a gente precisa ensinar valores para quando as pessoas do mundo vir falar qualquer coisa, eles estarem tão enraizados daquilo que a gente ensinou, que isso não vai abalar eles. E isso é tarefa dos pais. Só que aí tem muito pai que está preocupado com ele. Eu preciso, eu quero receber, eu preciso disso. Estão se esquecendo que eles têm uma tarefa tão grande que são os filhos deles. Para educar, para ensinar o caminho em todo o tempo. E gasta tempo. Outra coisa que a gente sempre fez com os meninos lá em casa, por exemplo, vão assistir um filme ou um desenho. Nós pararmos para ver esse filme e desenho com ele. E ali, nesse filme e desenho, muitas vezes a gente conseguia ensinar tanta coisa para eles. Você está vendo que esse que ele fez ali, aquele bichinho, está errado, vocês entendem? Que ele agiu errado. Outro que fez certo, a gente valorizava. Você viu ali que ele fez certo? Então, a gente sempre gastou tempo com eles, de ensinar. E agora eu não preciso mais ficar preocupada com o que eles vão ver. Porque muitas das vezes eu chego lá, eles estão vendo uma coisa, eu vejo eles adiantando. Porque eles entenderam que aquilo ali não é para eles. Eles entenderam de tanto a gente gastar tempo, de sentar com eles e de estar ali com eles, mostrando o tempo todo o que é o certo, o que é o errado, como devemos agir com as pessoas. E, assim, muitas vezes, até a família trabalha um pouco contra a gente, né? Ensina certas coisas, cria certos ambientes, e até nisso a gente foi, assim, bem rigoroso com eles. Olha, fulano, pessoa importante, você vai respeitar, mas isso aí a gente não vai participar. E aí eu falo assim, eu não participei de muita coisa, assim, a minha infância, eu vi muita briga, vi muita confusão, festas que não eram apropriadas, mas eu nunca me atraí por aquilo. Mas meus filhos nunca pisaram num lugar que não convinha para eles, que não é de um cristão. Eles não precisaram de passar por isso,
porque nós protegemos ele até contra em relação à família. Dependendo da festa, a gente não ia, porque sempre acreditamos que aqui não seriam lugares para eles. Mas na igreja era o lugar deles, então a gente carregava o tempo todo. Tinha dia que estava cansado, mas a gente trazia. Tinha dia que a gente não sabia a mínima do que o pastor estava falando, mas a gente estava com eles ali, para que eles entendessem que aqui era o lugar deles. E hoje, quando eu vejo eles servindo aqui, Guilherme andando para cima e para baixo o tempo todo, assim, a gente fica muito grato, porque a gente vê que eles entenderam que isso é o mais importante. Tem muito ainda, né, para entender. Aí agora sim, eu estou saindo da adolescência, entrando na juventude. E para mim, sempre que pergunta assim, qual é a fase mais difícil? É a que eu estou vivendo. Então, agora, para mim, é o que eu estou vivendo agora. É a mais difícil e a mais importante ao mesmo tempo. O resto passou, já venci elas. Então, da agora para frente, as novidades. Eu falo que eu viro, estou aprendendo a ser com ela agora. Falei com a Sônia também, tipo assim, que agora é as novidades, né? E, assim, uma coisa que eu vejo que a sociedade, no modo geral, a família cobra tanto. Chega, e seu filho, quantos anos? Já está namorando? Eles só sabem cobrar isso. E, tipo assim, aí eu falo, não. E é tipo assim, uai, como? Não, aí eu falo, não, ele está trabalhando, está servindo a Deus, entendeu? Aonde que seu filho está? Não sei o que passa. Não, ele está na igreja. Ele está lá. E, assim, eu vejo que, às vezes, as pessoas, até os crentes se perdem nisso, em dar valores às coisas erradas, em querer, tipo assim, tem que estar namorando, tem que estar fazendo isso. E eu acho que Deus tem um plano para cada um. Eu fiz tudo muito cedo, e eu louvo a Deus por isso, porque eu acredito que se eu não tivesse encontrado o Marquinhos, eu poderia ter me perdido, porque eu vivia numa família, um negócio meio complicado. Então, assim, Deus foi muito bom comigo de me fazer tudo certo, mas eu acredito que meus filhos não precisaram fazer isso tão cedo, porque eles foram ensinados. E eles estão, né, continuam sendo ensinados a buscar em Deus o tempo todo aquilo que eles precisam. Aleluias! A Grazi fez um resumo, né, sobre o testemunho dela. O dia a dia de uma família, muitas vezes, talvez você pode estar aí se cobrando, assim, às vezes acontece alguma coisa na sua casa, você deve pensar assim, será que isso é normal? Será que isso acontece em toda a casa? Será que tem desafio em toda a casa? Será que é todo mundo que tem que morrer? Todo mundo tem que morrer, viu, irmã? Todo mundo. É o segredo, a gente morre para outro viver. Agora, a gente vai começar com Yasmin. Amém? A Grazi fez um resumo, né, assim, do que é família. Aí a Yasmin vai trazer para a mesa sobre o que é se submeter como jovem, né, servindo em ministério, esperando o tempo do Senhor, aquilo que Ele tem. A Yasmin, ela cresceu em um lar evangélico, né? Com o tempo também, ela já experimentou o mundo lá fora, ela desviou. E depois ela voltou para o Senhor Jesus. E o Senhor tem feito grandes coisas. E uma das coisas, o segredo é renunciar. Então, ela vai trazer para a mesa algumas coisas legais, muito importantes. Isso é muito bom, mãe, porque quando um jovem ele está falando, às vezes, o que passa dentro do coração, para nós, como mães, é muito importante, porque você vai chegar nesse desafio. E, às vezes, você ouvindo como que um jovem ele passa o coração dele, para nós conseguimos conhecer melhor quando os nossos filhos está acontecendo uma transição na vida deles, e a gente começa já a entender naquele processo ali. Boa noite, gente. Como ela já falou, eu sou Yasmin. Hoje eu estou com 22 anos, cresci em um lar cristão. E, assim, a minha mãe me apresentou, né? Desde novinha, cresci nesse lar cristão. Minha mãe evangélica e ensinou eu, meus irmãos. Apesar do meu pai não ser, eu creio que ele vai vir para o Senhor em nome de Jesus. E, enfim, voltando lá atrás, na minha adolescência, que foi onde a maior parte da minha rebeldia, né, foi na adolescência, por volta dos 16 anos. Depois que eu saí dos 15, dos 16, eu comecei a mudar o corpo, né, mudar muitas coisas na minha mente. E comecei a desejar muitas coisas, como
Coisas bobas, gente. Usar pulseira, cordão, blusa sem manga. Na antiga igreja que eu ia, não poderia usar. Então, ali meu coração começou a desejar essas coisas. E eu tentava explicar para minha mãe que eu queria fazer, que eu queria usar, e que eu era diferente, eu não queria ficar na igreja que eu estava. E aí a minha mãe não entendia. E assim, eu já estava com o meu coração em pecado, né, por esses desejos. E aí, por volta dos 16 anos, eu virei para ela e falei assim: mãe, não quero mais ficar aqui, vou ir para uma outra igreja onde me aceitam, da forma que eu quero. E aí acabou que não fiquei nessa igreja, me desviei, enfim. E aí eu comecei a entrar no mundo de drogas, álcool, imoralidade, né? Eu já vivi algumas coisas, como a fornicação, né, eu posso dizer, mas entrei nesse mundo de drogas, né, e o álcool, que foi algo predominante nesses anos, durante alguns anos, acho que foi 3 anos. E aí experimentei muitas coisas e eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu estava vivendo. Eu passava a noite toda fora de casa e eu chegava em casa de madrugada, fedendo a bebida, e minha mãe abria a porta para mim e eu fingia que estava tudo bem, que eu estava zen, estava tudo certo. E eu via o desgosto no olhar da minha mãe. Isso me doía, mas eu queria viver aquele momento, eu queria sentir prazer nas coisas que eu estava vendo, e aquilo ali, para mim, era legal, mesmo vendo o desgosto no rosto da minha mãe, o olhar de tristeza. E aí, nisso também, eu acabei levando a minha irmã para não levando, né, mas ela me acompanhou aí, e aí a gente entrou nesse mundo mesmo, e, enfim, eu cheguei num ponto que, na verdade, quando eu estava chegando aqui no núcleo, eu já estava com um sentimento de morte. Até compartilhei com a tia Sônia um tempo desse atrás. E a Maria Vitória também, para quem conhece, fez muito parte da minha história nesse tempo. A gente conversava muito. E o sentimento que eu tinha era de morte, depois de tudo que eu tinha vivido. E pensava que não tinha mais jeito para mim, que o Senhor não teria mais nada para mim, para eu fazer, né? E eu ficava assim, meu Deus. Aí eu cheguei aqui no núcleo, a galera me acolhendo e conversando. E eu, meu Deus, mas como que o Senhor ainda tem algo para mim, sabendo que eu fiz assim, eu fiz assado, eu pisei em tais lugares, gente, eu fui em muito lugar ruim. E eu olhava para mim, eu não tinha perspectiva de vida na presença do Senhor. Eu tinha sentimento de morte, eu me cortei várias vezes. Eu creio que eu estava já em um período aí, talvez uma pré-depressão, não sei, mas foi algo muito pesado. E quando eu cheguei aqui, compartilhando com algumas pessoas, a Amanda foi uma pessoa que me impulsionou muito no início, e a Carol também, que não está aqui, mas a Carol conversava muito comigo. Dentro desses anos que eu passei, eu cheguei aqui, eu creio que eu estava com 20 já. Então, dos 16 aos 20, foi esse meu período de rebeldia, né? Quando eu cheguei aqui, já com os meus 20, conversando com a Carol, durante esses 4 anos, foi 4 anos que eu passei e entrei também no mundo de pornografia muito grave. E era muito pesado mesmo. E eu não tinha coragem nenhuma de conversar isso com a minha mãe e com ninguém dos meus familiares. E quando eu cheguei aqui, eu achei que só eu passava por esse problema. Falei assim, meu Deus, eu sou a pior mulher do mundo, a pior pessoa do mundo. Só eu que passo por isso. E conversando com a Carol, eu fui entendendo muita coisa. Ela também compartilhou o coração dela comigo. E eu fui entendendo que não era só eu, isso é um problema geral, é um problema da nossa geração, né, da minha geração, por exemplo. E eu comecei assim, o Senhor começou um processo de cura e libertação na minha vida, né, nisso. E eu lembro que eu chorava muito, todas as mesas que eu tinha com a Carol, eu só chorava, eu não sabia como que eu ia sair desse mundo. E eu
Por muito tempo foi difícil conversar isso com ela, eu não conseguia me abrir totalmente. Mas eu lembro que quando eu realmente comecei a me abrir e expor o meu eu, tudo que eu tinha vivido, eu percebi que eu fui sendo liberta, eu fui sendo curada de muita coisa, e eu percebi que eu também fui apresentada a este mundo de pornografia na minha infância. Foi coisas que foi sendo trazida à minha memória depois de um tempo, mas eu não guardava rancor disso, mas a minha mente foi desencadeando pensamentos e coisas que eu tinha vivido na minha infância, né, lá com os meus 6 anos de idade. E eu fui apresentada pelos meus vizinhos. Os meus vizinhos assistiam vídeos na porta da minha casa e eu assistindo junto, sem saber o que era. Então, desencadeei esses pensamentos e fui sendo liberta, fui sendo curada de muita coisa, fui liberando muito perdão na vida de algumas pessoas também. Hoje eu posso dizer que eu sou liberta, pela honra e glória do Senhor. Mas esse foi assim um dos processos, né? E assim, chegando aqui, voltando, né? Eu comecei a servir, eu comecei a ministrar, né? Eu sou ministra de louvor aqui. E é uma coisa muito prazerosa servir na casa do Senhor. Há muito tempo eu não sabia o quão era prazeroso servir na casa do Senhor. Por achar que eu não tinha mais valor, né? Eu não tinha mais o que entregar para o Senhor. E chegar aqui e todas essas pessoas me receberem, cuidarem do meu coração. Gente, foi muito incrível. E servir hoje, eu posso dizer que eu sirvo com alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho o meu coração grato, grato, grato. E eu amo servir nessa casa. Hoje eu posso dizer que eu aprendi, estou aprendendo ainda o que é servir, e servir com alegria, mesmo nos dias tristes, mesmo nos dias que você não está valendo nada, que está tudo mal, parece que o mundo está desabando na sua casa. Você está aqui, você está servindo com alegria, porque o Senhor te permite fazer isso. E é muito bom, é muito lindo. Eu sou grata a Jesus por isso. Eu acho que deu para compartilhar um pouquinho, né, do meu coração, da minha história. É isso, gente. Vamos fazer pergunta, viu? Começa aí, jovem. Se você tiver alguma pergunta para Yasmin, ó, começa aí, pensa aí como é que é, talvez a vida dela, como é que é dentro da casa dela. Yasmin, a sua irmã hoje está na presença, não está? Aí, ó, talvez você tenha dúvida de alguma coisa. Começa aí, cutuca aí. Agora eu vou passar para a Amandinha, que está preparando para o casamento. Top de linha. Boa noite, pessoal. Ai, meu Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu tenho 24 anos. Resumindo bem o início da minha história, para quem quiser, pode me conhecer. Depois a gente toma um café, eu amo café, a gente pode conhecer, tá? Mas eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti eu me batizei com 12 anos, fui a primeira da minha família. E desviei logo em seguida porque não mudou a situação da minha família e eu já não tinha uma experiência muito boa. Minha família era totalmente disfuncional, então eu não tinha expectativa do evangelho. Assim como a Grazi, eu não tive. Uma amiga minha me chamou um dia para ir lá em Mantena, tem um monte, a Pedra do Emiliano, e eu nunca tinha ido, eu fui com uma turma, eu só não sabia que essa turma era de igreja. E ali eu conheci a igreja, e aí eu fui e fiquei, porque tinha muito jovem lá, e aí eu me batizei, só que eu não consegui ficar. Eu desviei, fiquei 2 anos fora, eu já tinha um envolvimento com o mundo antes, porque minha família sempre foi do mundo, e quando eu desviei, eu piorei o meu grau, minha vida piorou muito mesmo. Só que a única pessoa que me mantinha ainda no nível sã, de uma pessoa sã, porque o meu temperamento é muito explosivo. Então, eu acabo não confiando muito nas pessoas, e era assim no mundo. E era minha mãe, era a única pessoa que eu ainda conseguia, eu respeito minha mãe. E eu comecei a ferir muito a minha mãe.
E quando eu vi que eu estava machucando muito ela, eu não sabia o que fazer. Eu falei, Deus, se o Senhor ainda tem alguma coisa para mim, salva minha mãe. E aí eu fiz essa oração nesse dia, e a partir daí eu fiz uma aliança com Deus, e o Senhor começou a mudar a minha vida. Eu não tive muita gente de imediato. Claro que quando eu entrei na minha igreja, eu tive jovens me ajudando muito, jovens. Eu tinha uma amiga que converteu comigo nesse período. Então, a gente se auxiliou muito. Mas foi buscando a Jesus, foi tendo um encontro com Deus, que eu fui percebendo que Ele realmente encontra os perdidos. E nesse momento, eu descobri que se Deus tinha algo para mim, Ele tinha algo para todo mundo. E aí eu entendi que o propósito da minha vida era ganhar outras pessoas. Porque Ele me tirou de um buraco que não tinha causa, assim. Ele puxou no meio do nada e falou assim, você agora é minha. E aí eu falei, então Ele vai ganhar a minha família. Comecei a orar, passei muito tempo orando pela minha família. Só que nisso, o Senhor colocou pessoas mais velhas, pessoas que me trouxeram a essência do que era ser mulher. Porque, querendo ou não, eu era muito para frente, né? Uma menina... A minha geração tem muito esse negócio de feminismo, né? Hoje. Antes não falava isso, a gente só era predominante. Eu sou forte, eu não preciso de nada. Então, eu não sabia que isso era feminismo, até eu só não importava. Então, eu nunca namorei no mundo, não porque eu não tive oportunidade de namorar. É porque eu achava que homem não era necessário, porque minha mãe sempre falou para mim que homem só queria uma coisa. E eu não queria que eles tivessem essa coisa. Porque a minha mãe engravidou cedo, então ela jogou muito isso em cima da gente. E, querendo ou não, eu falei, se minha irmã aguentou, eu vou aguentar também. Eu não vou perder antes da minha irmã. Só que o Senhor me ganhou para Jesus muito cedo, aleluia. Mas nesse período, só para vocês entenderem, eu tive que passar por um processo de vestimenta, de me tornar mulher. E a Sônia, ela foi um auxílio muito grande nesse período. Ela começou a pegar umas jovens na igreja, umas 5 meninas, incluindo eu, e começou a ensinar a Bíblia. E esse período foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente. E eu comecei a mergulhar na Bíblia, mergulhar naquilo que Deus tinha para mim. E eu descobri uma coisa, eu era muito importante para me entregar para qualquer um. Então eu falei, eu não aceito qualquer um. Comecei a buscar de Deus aquilo que Ele queria de mim. Eu falei, eu não sou mais a Amanda de antigamente, mesmo que todo mundo me conheça. Eu lembro que quando eu ia para a rua com meus amigos de igreja, algumas pessoas olhavam para mim assim, Amanda, você está sã aqui? Porque o meu estilo de vida era muito predominante. Se você me visse na rua, você saberia que eu estava na rua. Porque eu era muito escandalosa, as minhas roupas eram escandalosas, o meu jeito de falar era escandaloso. Mas eu fazia isso para poder afastar as pessoas de mim. Porque se eu fosse muito meiga, os caras iam querer vir. E se eu fosse muito bruta, eu ia afastar todo mundo. Não era assim. Então, era um meio termo. E o Senhor teve que tratar isso em mim. E eu precisava morrer mesmo. Foi uma conversão muito clara. Porque eu conhecia muita gente em Mantena, conhecia muita gente em Barra de São Francisco. E eu aprontava muito, escondido. Mas eu aprontava. E aí eu tive que agora converter. Eu tinha que andar na rua e eu era cristã. Eu tinha que andar na rua e cumprimentar os meus amigos de rock e falar, vamos para a igreja. E isso era morte diária, porque eles falavam assim, eu te conheço. Um dia um virou para mim e falou assim, eu não te dou 3 meses na igreja. Eu falei, o quê? Eu falei assim, Deus, tu sabes que eu não tenho força, me ajuda. Mas foi aí onde Ele colocou pessoas me auxiliando. E nesse período, eu tive um contato com o Senhor e descobri o chamado dEle para a minha vida. E a partir daí eu falei, então eu vou casar com um homem que vai viver também para o ministério. E aí eu comecei a orar, Senhor, me dá um homem, aleluia. Com 16 anos, eu tinha 1 ano que eu estava na igreja, vivendo experiências com o Senhor. O Senhor já tinha falado do chamado que Ele tinha para mim. Um rapaz de Deus apareceu na minha vida. E como eu tinha experimentado coisas no mundo, eu comecei a aprender que na igreja era diferente.
Então, eu não tinha muito essa questão ainda de química, essas coisas. Eu fui e comecei a orar, e eu falei, e descobri sobre escolher esperar alguém, já ouviu falar? E aí eu via muito, eu falei assim, então eu vou entrar em corte. Primeiro cara, se um cara chegar perto de mim, porque na minha época, como tinha poucas meninas... Não tinha muito menina na igreja, então os rapazes ficavam, vamos orar. Eu falei, misericórdia. Aí eu, não. Aí eu falei assim, comecei a orar comigo e falei para os meus líderes, as pessoas que quiserem orar comigo têm que orar 1 ano. Porque eu falei assim, vou afastar todo mundo. Ninguém vai orar comigo, porque ninguém vai orar 1 ano. Mas eu queria, na verdade, me proteger, porque eu achava que tudo que eu vivi era muito pecado. E eu tinha medo de acontecer novamente dentro da igreja. E quando esse rapaz chegou, ele já tinha mais tempo na igreja, já tinha uma vida ativa no ministério. E aí ele me chamou para orar, a gente orou. Ficamos, quando eu tinha 16 anos, quando ele me chamou para orar, eu sempre fui muito direta, gente, só para vocês saberem. Eu cheguei e falei, olha, eu sou dessa igreja, ele era de uma igreja diferente. Eu não vou sair da minha igreja, tá? Muito Jezabel, o Senhor teve que me quebrar muito. Eu não vou sair, eu tenho 16 anos e eu não penso em só namorar, não acredito em namoro, eu acredito em casamento. Então, eu não tenho idade para casar, eu ainda estou na escola. Se você quiser casar comigo com 20 anos, mas eu não vou sair da minha igreja, e a gente vai ter que orar 1 ano. Ele, ele, amém. E aí, no período, a gente foi se conhecendo, e fomos se conhecendo. Quando completei 19 anos, nosso chamado estava totalmente oposto um do outro. E o Senhor me pediu o meu relacionamento. E aquilo foi um choque para mim, porque ele era um menino de Deus, muito de Deus, e eu também, só que nós dois não estávamos seguindo o mesmo propósito. E aí eu comecei a sentar com gente que eu sabia que ia abrir meus olhos, porque por causa de eu estar muito... não vou falar apaixonada, mas já acostumei muito com a pessoa, você acaba não sabendo o que fazer. E aí eu recebi alguns conselhos, e aí nós decidimos terminar o nosso período de noivar. Nós não estávamos noivos como hoje, né? Mas nós já tínhamos planejado o nosso casamento, já tínhamos pensado em uma data. Porém, o Senhor falou não. E nesse período, nós oramos um pelo outro, encerramos aquele ciclo. E eu acredito muito em encerrar ciclo, porque... eu acredito que, se você não fecha uma brecha, uma hora ou outra ela vai voltar. Então, o Senhor sempre me ensinou a encerrar ciclo. A gente conversou, falamos que não ia dar certo, oramos, e ele continuou o caminho dele, e eu continuei o meu. Nesse período, eu fiz um propósito com o Senhor de 1 ano, em que eu ia ser meu ano sabático, meu ano de entrega para Deus. Isso é porque comecei a mergulhar muito, e eu queria dar o meu melhor para Deus, e eu falei, vou aproveitar para dar isso na casa do Senhor e descobrir o que Ele tem para mim. Nesse 1 ano, eu entrei em várias crises, porque eu já tinha 20 anos, então eu já tinha muita vontade de namorar. Eu queria namorar, e eu falei, meu Deus, por que eu fiz um voto? Por que eu falei que 1 ano? Aí eu comecei a orar, Deus, aparece alguém, faz alguém, e o Senhor não. E nesse 1 ano que eu entreguei ao Senhor, Ele me pediu mais 1 ano, e eu falei, meu Deus, será que eu não estou pronta? Eu não estou entendendo. E eu comecei a orar, até que o Senhor acalmou meu coração. Eu lembro que eu orava por um homem de Deus, eu falava, eu sei que o Senhor me chamou para o ministério, então eu quero um homem do Senhor, que ame mais o Senhor, e começava a orar, e orar. Eu lembro que um dia a pastora Gra fez um quarto rosa na casa dela, e ela juntou as moças, e a pastora Laine falou uma coisa que aquilo marcou a minha vida. Ela falou assim, que nós somos, a mulher é submissa à missão do homem. Então, quando você entende qual é a sua missão, você vai auxiliar o homem na missão dele. E eu já sabia qual era a minha. Eu falei, então fica mais fácil agora. Elimina metade do Mantena. Elimina metade de muitos jovens. Eu falei, agora fica fácil. Claro que não era tão fácil, né? Mas no sentido, tipo, um homem que não quer nada com Deus, para que eu... filho, vai passar na rua, eu estou nem aí. Um homem que vem na igreja de domingo, para mim não faz diferença. Eu queria alguém que vivesse algo em Deus, porque era o estilo de vida que o Senhor me chamou para viver. Nesse período, ainda fiquei
sendo ensinada, aprendendo algumas coisas, muito tempo sendo ensinada, muito tempo mesmo. E foi onde o João Pedro apareceu. O João Pedro era um amigo meu, e eu nunca imaginei a gente passar o que a gente passou, porque ele era um amigo. Eu conhecia a história dele, sabia de onde ele veio, como que era a vida dele, e eu falei, ele não é o João Pedro. Mas então, passou um tempo, passou 1 ano e meio, João Pedro mudou totalmente. Ele teve um encontro com Deus e realmente se dedicou ao Senhor. E nesse período, como eu falei para vocês, por mais que antes eu não tive envolvimento por causa de traumas, a forma que minha mãe me apresentou os homens, e eu já tinha botado um bloqueio para eles, eu ainda fui muito insegura. Por isso que eu não sou uma pessoa que você vai ouvir que namorei. Não fui, porque eu tinha um certo bloqueio. Então, quando o João Pedro começou a gostar de mim, se ele tivesse falado de cara que gostava de mim, eu tenho certeza que eu teria rejeitado ele. Então, o menino, graças a Deus, estava orando para Deus, aleluia. Chegou um período que eu comecei a olhar para o João Pedro diferente. O João Pedro sempre sentou perto de mim. O João Pedro sempre, como a gente é de Mantena, a gente sempre veio junto, sempre ministrava, servia o Senhor junto. Só que um dia, eu olhei e falei assim, esse menino é diferente. Ele está vivendo alguma coisa diferente. E aí eu comecei a achar que isso era carência. Eu falei, meu Deus, eu estou tão carente que eu estou olhando para o João Pedro diferente. Marquei um tempo com a Graia e o Miguel, falei, eu estou carente. Eu acho que eu estou gostando de alguém. Aí, isso que eu falo para vocês, jovens, tenha pessoas mais velhas que enxerguem a mais do que vocês, porque, querendo ou não, a gente é movido muito por hormônios, emoções, e isso não é só jovem, todo mundo, mas é muito bom ter gente que nos aconselha. O versículo que eu ia ler está em Tito 2. Tito 2:4 fala assim, ele aconselha as mulheres mais velhas, mas em seguida fala assim, assim, as mulheres mais velhas poderão orientar as mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. No período que a gente sentava com a Sônia, gente, a Sônia ensinar a gente o que era submissão é engraçado. Um dia senta com ela para ela contar. Porque, assim, a gente não entendia nada e ela tentava desmistificar muita coisa. E eu passar por esse processo foi tendo contato com mulheres mais velhas, tendo contato com mulheres que deram certo, que buscaram, não que elas são perfeitas, mas que buscaram em Deus permanecer. Então, isso me ajudou muito, porque eu sou jovem como todo mundo, sou mulher como todo mundo, tenho desejos como todo mundo. E quando eu entrava em crise, eu estava vindo no carro com as meninas, eu falei, eu tinha para quem ligar. Eu tinha para quem falar assim, eu não posso sair hoje, não dá, não quero ver ninguém, não estou afim de ver ninguém, vamos ficar em casa. Então, quando o João Pedro apareceu, eu estava nesse período de me conhecer e de descobrir o que Deus tinha para mim. E o João Pedro ficou um tempo orando, tinha gente também aconselhando ele. E quando o João Pedro veio me chamar para orarmos, eu já estava gostando dele. Falei, sim, o que tem, né? Eu estou sozinha orando também por ele, agora a gente vai orar junto. E foi esse processo. Nós dois começamos a sonhar, a planejar com o casamento, sempre acompanhados, tivemos pessoas nos auxiliando, começamos a mudar a nossa mente, andando com mulheres, com homens que já são casados, nos ensinando o que é o casamento. E dessa forma, eu consegui ver o poder de Deus na vida de outros casais, como que Deus ele realmente abençoa uma aliança, como ele abençoa um casamento. E, tão rápido, quando a gente ficou noivo, o Senhor é como se Ele tivesse instalado e falado, aquilo que você ouviu e aprendeu, agora eu estou derramando sobre você. Então, em tão pouco tempo, o Senhor começou a mudar a vida, muita coisa mudou em um noivado. A Claíse, nossa, gente... A gente teve um período do chá das moças, a Claíse liberou umas palavras, e eu fui quebrada mesmo, o Senhor falou muito comigo, mas, assim, é tão importante estar conectado a um corpo. Como jovem, é tão importante você entender que isso aqui não é manipulação. Ninguém quer manipular o seu relacionamento, ninguém quer fazer com que você escolha um cara e deixe o outro. Não,
nós queremos orientar para que você entenda que o casamento é algo sério. É uma aliança que Deus está entregando para você se tornar um com aquela pessoa. E não é fácil, não é fácil, porque a outra pessoa é totalmente diferente. Mas ela liberou uma palavra que ficou muito gravada no meu coração. E uma parte que eu achei muito interessante é que o casamento é um reflexo da sua intimidade com Deus, daquilo que você está vivendo com o Senhor. Então, esse período que a gente está passando do noivado é algo que a gente tem lançado todos os dias diante de Deus. Não é algo fácil. Tem dia que falta menos de 2 meses para o meu casamento. Tem dia que eu falo, Deus, eu só quero chorar. Às vezes eu não sei nem como que eu vou resolver. Aí você pega o papel, você olha o papel, você liga, você fala, vai dar certo, Senhor. E graças a Deus está dando certo, porque realmente o casamento é uma aliança que Deus ele tem abençoado. E eu acho que não vai parar somente em nós, né? É algo que Ele vai continuar fazendo. Amém. É só a gente correr para o lugar certo, né? Aleluia. É verdade. Pode aplaudir, gente. Aguenta firme, aguentou firme. Agora, eu não sei se vocês, né, conhecem a Fran, mas a Fran, ela é jovem, gente. Ela é jovem, tá? Ela tem cara de mais madura, mas é jovem. A Fran, ela é divorciada. Talvez alguns vão falar, nossa, é sério? É sério. E por isso que ela vai contar um pouquinho para nós como é esse processo, né? De estar aí, jovem, divorciada, esperando o noivo. Todos os sentidos. Gente, então é isso. Para quem não me conhecia, né? Prazer, Fran, mas eu creio que a maioria já conhece. E eu sou divorciada, tenho 31 anos e eu casei bem novinha, já tem quase 10 anos que eu me divorciei. Então, me casei bem nova. E, assim, já desde o início, eu também não fui uma pessoa que foi criada na igreja. Eu não conhecia o Senhor desde pequena. Eu vivi em um lar que também era totalmente disfuncional. Meu pai queria me tratar como se fosse um menino, porque o sonho dele era ter um filho. Então, tudo que era de pesado, tudo que era de difícil, ele me colocava para fazer. E eu fazia. Gente, realmente, hoje em dia eu nem acredito nas coisas que eu fazia antigamente. E, com isso, eu sempre fui criada assim. Meu pai sempre foi muito duro. Minha mãe também, eu nunca podia fazer nada, até aquelas coisinhas bobas de escola, quando falava assim, vamos no piquenique. Meus pais nunca me deixaram ir em piquenique, meus pais nunca me deixaram ir na casa de colegas. Então, assim, eu fui uma pessoa totalmente presa dentro da minha casa. E, com isso, meu maior desejo, assim, passei aquela fase da rebeldia dentro de casa, e, durante essa fase, o meu maior desejo era morrer. Então, eu sempre orava, pedia ao Senhor todo dia. Não tinha um dia que eu não pedia ao Senhor, me leva daqui, porque eu não aguento mais. Aí, depois que passou essa fase, eu passei para aquela fase. Se meus pais não me amam, alguém vai me amar. Então, eu procurei, né, nos rapazes aquilo que eu não tinha dentro de casa. Procurei ser amada. Aí eu pegava, beijava um, esse não me amou, não? O próximo vai me amar. E assim foi. A primeira oportunidade que eu consegui de achar uma pessoa que olhou para mim, eu pensei, eu não achei ele tão atraente, nem nada do tipo. Só que eu vi que ele ficou muito interessado em mim. Eu pensei, minha oportunidade. Vi nele uma oportunidade e eu também muito brava, muito topetuda, né, igual a Amanda falou. E, assim, como eu via nele uma oportunidade, às vezes eu não aguentava ele, só que, ao mesmo tempo, eu falava com ele, não desiste, não. Eu vou brigar com você, eu vou te xingar, vou te mandar embora, mas desiste, não. E assim ele fez, foi insistindo, insistindo, e então a gente se casou. Foi, assim, um casamento que não era para ter acontecido. Eu não fiz a aliança de acordo com o coração do Senhor, até porque eu não conhecia. E a gente se casou, bonitinho, na igreja, festa, tudo. E sem a aprovação dos pais dele, não queriam que eles se casassem, e só foi de mal a pior. A gente viveu bem, assim, diga-se de passagem, pelos 3 primeiros meses, mas logo depois foi de mal a pior. E com isso a gente viveu 1 ano só casados.
Aí, quando a gente se separou, eu peguei e saí da cidade onde eu morava, que era Ecoporanga, deu a louca. Peguei, já saí, vim direto para Mantena. Sem ter emprego, sem ter nada. Falei, vou. E agora? Aí fui para Mantena. Aí fui viver debaixo do teto de um casal que eu conheci há algum tempo. E ali eu fiquei 1 ano. E eu creio muito que eu sou fruto de oração, porque essa mulher, ela é intercessora e ela sempre intercedeu por minha vida. E ela é uma mulher assim, muito reconhecida lá pela busca dela, pela entrega dela, viver literalmente para o reino, viver para o Senhor. E fiquei 1 ano com eles, me sujeitando a tudo. Então, nesse 1 ano que eu fiquei com eles, eu não saía, eu não fazia nada, só andava com eles. Fora isso, nada. Só que chegou um tempo que a carência, a solidão começou a bater forte. Aí foi aí que eu acabei me desviando. Encontrei um namorado e coisa e tal, me desviei. Acabei indo morar junto. E só que nesse período, eu sofri demais. Eu sofria muito porque, dentro de mim, eu queria estar na igreja, só que ele não deixava. Eu queria viver para o Senhor, só que ele não deixava. E eu não tinha forças para sair, que eu vivia num relacionamento totalmente abusivo, onde eu não podia olhar para o lado, ele mandava em mim para tudo, então era uma prisão. Aí eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para me dar forças para conseguir sair daquele relacionamento. Aí um dia, finalmente, eu consegui sair, me libertei. Aí, passado um tempo, aí foi que eu vim para o núcleo de adoração. Aí, a partir daí, que eu comecei a ver a Jesus da forma que eu vejo hoje. E, neste processo que eu vivi de separação, que mesmo que eu não tinha aquele, vou dizer, nossa, era um amor, ele era a paixão da minha vida. Não, só que divórcio, eu sempre criei que casamento é para a vida toda. Então, quando aconteceu essa separação, eu sofri muito, porque eu não aceitava que a gente tivesse terminado, que a minha família tinha sido destruída. E um versículo que sempre me ajudou muito durante aquele sofrimento, está lá, se você quiser anotar, não vou ler não, porque é grande, mas está lá em Isaías 43, que fala, quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pela água, o Senhor estaria ali junto, para não ter medo. Então, este foi o meu processo. Eu vim para o núcleo, e desde então eu tenho sido cuidada, tenho sido esticada, e tenho vivido coisas magníficas no Senhor. Eu vou deixar a Clarice me perguntar, porque ela falou que ia me perguntar. Depois. Depois eu posso falar mais, gente? Fala aí do versículo aí, e aí você vai. Tá. E ela vinha me falado sobre o que me mantém nesse propósito. Porque, gente, mesmo depois de ter me separado, de ter sofrido tanto e de ter tido um relacionamento abusivo, eu creio muito no casamento. Eu creio muito na aliança que o Senhor preparou para nós. E, assim, por muito tempo, eu me menosprezei por ter sido casada. Eu me sentia totalmente reduzida diante das outras jovens. Eu pensava assim que o Senhor, ele não ia olhar para mim da mesma forma que ele olha para Yasmin, da mesma forma que ele olha para Amanda. Só que hoje eu entendo que eu tenho valor. Que eu tenho valor para ele, e eu aprendi a me olhar com amor, assim como ele olha para mim, assim como ele pensa sobre mim. E tem um versículo aqui, esse eu vou ler para vocês que estão na mesma situação que eu. Está lá em Isaías 54. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, que você nunca teve em trabalho de parto, porque os seus filhos são porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alarga a tua tenda, bem as cortinas da tua tenda, não o impeça, estique as tuas cordas, firme
as suas estacas. Eu vou pular um pouquinho e vou ir mais para frente. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Então, isso aqui que tem me mantido neste momento crendo, porque o Senhor, Ele é o nosso marido, o Senhor, Ele é o nosso ajudador. Então, assim, para mim, que além de tudo, eu moro sozinha, gente. Então, eu que tenho que dar conta de tudo dentro da minha casa. E o Senhor, Ele tem sido o meu sustento, porque, às vezes, se eu parar para colocar na ponta do lápis, eu falo, não dá. Não tem como, mas o Senhor tem, assim, me honrado de uma maneira tão grande, tão grande. Então, Ele tem sido o meu marido, Ele tem sido o meu ajudador, Ele tem sido o meu consolador. Amém. É isso aí. Agora nós vamos para... Pode... Então, agora ficou mais fácil, porque agora nós temos a Elvira e a Graciele. A pastora Graciele, todo mundo já conhece um pouco o testemunho dela, não sei se ela vai falar um pouquinho resumidamente, mas a parte que eu quero mais enfatizar nessa noite é, hoje ela tem 2 crianças pequenas, né? Ela é pastora nessa casa, ela auxilia as mulheres, né? Ela sempre está presente, sempre servindo, sempre cuidando. E, assim, sobre os desafios da maternidade, como ela tem feito, né, para viver essa maternidade, o que ela tem implantado na vida dos 2 filhos dela, porque ela tem um casal, um menino e uma menina. Então, como é esse desafio? A gente consegue educar da mesma forma, é a mesma visão, a gente consegue implantar as coisas do mesmo jeito? E eu vou deixar aí ela falar um pouquinho como é que é esse tempo de maternidade, 2 bebês. Amém. Como a Claíse falou, né? Pastora nessa casa, para quem não me conhece, eu tenho 29 anos. Ia falar, ela é novinha. Amanhã eu completo 10 anos de casada. Aleluia! Estou muito feliz. Gente, eu estava pensando, né, como compartilhar de tudo aquilo que eu vivo, que eu estou vivendo nessa estação, principalmente, né, sendo mãe, esposa, pastora, e como conciliar tudo. Eu falei, Claíse, como colocar, né? Ela falou comigo, compartilha, como colocar isso em palavras. É o que eu vou tentar, assim, compartilhar um pouco com vocês. A Grazi falou muita coisa, eu falei assim, eu estou no caminho certo. Glória a Deus. E uma coisa, assim, que, se eu não falar aqui, se eu me esquecer, que quando elas estavam falando, uma coisa que veio muito no meu coração, né? A correnteza da nossa casa tem que ser muito mais forte do que a correnteza lá de fora. Então, de tudo que eu falar, se eu esquecer, porque isso saltou no meu coração aqui. Gente, é uma coisa que eu tenho entendido muito nesse tempo, nessa estação que eu estou vivendo, é não negligenciar cada um dos meus papéis. Né? Sendo filha, sendo esposa, porque eu sou uma com meu esposo, eu não sou uma com meus filhos, porque eu falo que o casamento, né, é um cadeado. Então, eu preciso proteger, zelar por isso, porque é uma aliança que eu tenho com meu marido, com o Miguel, e eu zelando por essa aliança, os meus filhos estão protegidos. Então, primeiramente, eu sou uma com ele. Né? Então, eu falo que lá em casa nós temos muito diálogo, nós conversamos muito. Né? Eu acho que isso aí é fundamental para que eu possa cumprir o meu papel em cada área, não usar do cansaço, né? Porque a demanda, gente, com criança, o Miguel Neto fez 1 ano semana passada, e a Esté está com 2 anos e 9 meses. Então, tem semana, realmente, que eu estou muito cansada, mas eu tento dar o meu melhor mesmo assim para o meu marido. Mesmo cansada, boto as crianças para dormir 8h30, né, na rotina da casa, como que ajuda com as crianças.
E para depois ter esse tempo de qualidade com ele, também a gente pastoreia. Então, o que acontece muito na nossa casa? Eu tenho o período da tarde, onde o Miguel Neto tem as cochiladas dele, então eu acabei exercendo também nesse período do cochilo. De manhã eu consigo organizar a casa com as crianças, mas à tarde, nesse tempo, o Miguel Neto completou 1 ano, depois de 8 meses, que a soneca da tarde começou a melhorar, vocês já sabem, algumas me procuram, então eu tenho tempo à tarde, 3 horas é a hora da soneca dele, então eu já consigo também exercer o meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou, que eu amo fazer, né, que é orar com vocês, direcionar vocês. E à noite, o que eu faço também? Eu estou trazendo bem para a parte prática assim, do que eu estou vivendo. Eu dou a janta para as crianças, a gente marca com um casal, vocês sabem, né? Já sentam com a gente marca com um casal, mas eu dou a comida para os meus filhos, boto para dormir, depois eu volto para continuar conversando, direcionando. Então, para não negligenciar, né, e de vez em quando eu peço um socorro a Adri, né, eu falei aquilo que a Amanda falou, sempre... Está procurando aquela, gente, a Célia, que ela veio aqui da última vez, eu acho que ela deve estar até online. E aí, Célia, como eu aprendi, gente, né, eu já tenho muitas coisas que eu faço, ainda mais com a Esté pequena, eu tento também ver o que eu posso, como já declarar a verdade sobre os meus filhos, né, aquilo que eu creio, que a Bíblia diz, tem muita coisa que eu ainda não vivi, mas eu creio na palavra, é ela que é a base para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu pego de tudo isso, igual... uma coisa mesmo, assim, para aplicar também, que eu falo, as 2 crianças pequenas, Gra, como que você faz para orar? Nós todos os dias entramos para o quarto, as crianças entram juntas, e agora é hora de falar com o Pai do Céu, eu fecho a porta, e vamos em família, todos os dias orar ao Senhor, e eles têm hora comigo, Miguel Neto já começou a andar, vocês já sabem, mas ele fica lá com a porta fechada, agora está pegando o véu, ele está pegando na hora da adoração, dizer que ele está lá, a Esté também está. Então, uma hora, eles estão vendo, e eu tenho certeza que eles... muito mais do que palavras, eles estão vendo a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, quem nós somos em casa primeiro, né? Porque eles estão vendo que nós amamos o Senhor, mas também nós amamos as pessoas, nós servimos as pessoas, e quando as pessoas vão lá para casa, a gente fala, gente, hoje a gente vai receber visita, vai vir um casal, então a gente faz com que eles se alegrem também com esse momento, que a gente vai receber alguém, a gente vai direcionar alguém. Gente, agora é hora de ler a Bíblia, então a gente faz com que eles também amem a palavra. A Esté está agora assim, mamãe, eu quero dormir. Ela não fala direitinho assim, né? Ela só fala assim, a Bíblia. Quero dormir com a Bíblia. Então, ela já está pegando a Bíblia para dormir. Então, assim, gente, a gente está declarando nisso também com ela, falando, Senhor, que não que venha ser somente um momento, mas que ela possa amar a Tua palavra, querer viver a Tua palavra, ela vai ser uma mulher de Deus. Então, tem muita coisa que eu falo, assim, que eu estou aprendendo, eu falo que eu não tenho um portfólio, que eu estou começando agora, né? Mas eu tenho buscado aprender com quem já foi na minha frente, né? E eu tenho muito aprendido também com o Senhor. Quando a tia Grazi começou a falar aqui, era até algo que eu tinha colocado também no meu coração, que é Deuteronômio 6, que vai falar, né, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, ensinar com persistência requer tempo, requer dedicação. Então, eu tenho que me dedicar. Eu falo, eu estou sendo assim, esticada, né, que eu tenho tentado não negociar, não negligenciar o meu papel, ensinando os meus filhos desde agora, porque a gente não pode esperar, vou esperar crescer para poder ensinar a orar. Não, é agora. É agora. Talvez você olhe para a sua rotina, eu falo que desde quando antes de Esté nascer, por eu ter tido esse entendimento de ser um com meu marido, e nós estamos bem, eu e Miguel, estando bem um com o outro, e os meus filhos vão estar recebendo. Entendeu? Então, nós primeiro precisamos, nós 2, estarmos bem um com o outro. Então, a gente foca nisso, estando bem com o Senhor e estando bem um com o outro, para que os nossos filhos sejam abençoados. Então, assim, eu tenho tentado, de vez em quando eu dou uns gritos na Adri, né, alguma coisa assim que eu vejo, né, que talvez eu estou de mais ou eu estou de menos, para também não errar aqui, não errar ali, e também não negligenciar aquilo que o Senhor me chamou para exercer, que eu amo tanto, e eu falo assim, que tudo isso que nós estamos vivendo, seja no cuidar, no amar o Senhor, né, de amar as pessoas e cuidar das pessoas, os nossos filhos estão vendo isso. Né? É por isso que eu falo que a correnteza da nossa casa,
ela precisa ser bem mais forte do que lá de fora. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos construindo em casa, como marido e mulher, a forma que eu lido com o Miguel, mesmo na correria do dia a dia, mesmo na demanda do cansaço. Né? Por isso tem que ter diálogo, porque eu falo, tem semanas, irmãs, que eu estou cansada, ainda mais na semana que o menino passa mal, aí depois o outro passa. Então, eu converso com o Miguel muito, a gente troca muito. Olha, essa semana eu estou muito arriada, amor. Então, de ter esse diálogo, e ele me compreende, porque ele vê. Então, quando eu não estou indo com ele, às vezes ele está saindo para pastorear, visitar, às vezes eu não estou indo, mas estou dando suporte para ele. Às vezes está indo lá para casa, e eu estou dando esse suporte para ele lá em casa também. Então, assim, eu estou vivendo muitas coisas, né, ao mesmo tempo, mas eu tenho entendido muito, porque eu me sinto privilegiada de ser mãe. Quem está perto de mim sabe como que eu sou e como que eu estou tentando viver essa estação, me dedicar a essa estação, em cuidar, mas com amor, sem murmurar, sem reclamar. É cansativo? É, mas eu agradeço porque o Senhor me privilegiou, eu sou mãe. Então, eu posso, nesse tempo que eu estou com eles, além de me alegrar, gente, sério, hoje, depois que a gente é mãe, gente, sério mesmo, estou falando sério tantas vezes, mas você começa a olhar para todas as crianças de uma forma diferente. Nossa, eu falo, é lindo demais a maternidade. Você começa a olhar para as outras mães de uma forma diferente. Às vezes, irmãs, eu estou com 2 crianças no colo aqui, eu estou vendo uma passando aperto, eu já quero ajudar ela de alguma forma também, mas porque a gente começa a entender, né? A gente passa a entender o que a outra está passando. Então, assim, eu tenho buscado muito viver realmente a palavra, de ensinar e ser verdade. Aquilo que meus filhos estão me vendo lá em casa é quem eles estão me vendo aqui. Quem eu sou lá, não é uma lá para ser outra aqui, não. É quem eles me ver lá, quem eu sou lá, eu sou aqui também. Então, assim, eu tenho buscado estar nesse lugar de fazer com que a correnteza da minha casa, da nossa casa, seja muito mais forte do que lá de fora. Por quê? Porque se a correnteza da minha casa é mais forte, pode vir o que for, mas nós estamos firmados no Senhor, ensinando os nossos filhos, né, aquilo que nós estamos vivendo. Então, mas é alguma coisa nesse sentido que você queria mesmo que eu falasse, né? Vou aproveitar e vou fazer a pergunta agora. Para você, eu já vou fazendo a pergunta, que eu vou finalizando. Porque o daí eu viro, eu preciso fazer pergunta, porque senão ela não vai entrar em algumas áreas. Só para a gente fechar. Pastora, hoje, como é que é? Hoje, como você falou, que você está, né, firmada na base de um evangelho verdadeiro. Hoje, a maior dificuldade que a gente, né, que está aí aconselhando, que a gente vê entre as mulheres, às vezes são mães buscando, dentro de igreja, conhecendo o evangelho, mas educando as filhas para ser independente. Né? Às vezes desconhecendo o que é uma submissão, o que é estar numa missão. Não é proibido, né, ela ter uma profissão, ela trabalhar, ter o finanças. Mas hoje, como você já pensa e traz esse evangelho para dentro da Esté pequenininha, já implantando isso dentro dela? Veste, posicionamento, o que você pensa disso? Eu estou sempre assim. Eu falo que o rei da casa é o Miguel, né, o papai. Então, ela vê, através de nós, as decisões. Quando quem toma é o Miguel, a Esté é daquele tamanhozinho, mas ela tenta já manipular. Né? Ela vem para o meu lado, ela quer uma coisa, mas, filha, não. Aí ela dá a volta no pai dela, depois ela vem em mim de novo. E eu tenho visto assim, que mesmo nessa idade, eu falo que assim, eu não tenho um portfólio, mas naquilo que eu tenho vivido com a Esté, eu tenho tentado mostrar para ela que eu sou submissa à missão, né, do Miguel, a ser auxiliadora. E nesse papel de auxiliadora, o que eu tenho ensinado ela no papel de mulher da idade dela? Né? Filha, você é auxiliadora, você pode auxiliar a mamãe nisso, me ajuda. O Miguel também, vou usar até o Miguel Neto. Né? O papel do homem, eu vejo que o papel do homem é de ser protetor, né? De ser aquele que traz segurança. Eu falo com o Miguel daquela idade, por mais que ele não entende muito, mas eu já estou começando. Filho, o papel do homem é cuidar, você tem que ser protetor. Eu vou para o lado do Miguel Neto, ele vai fazer alguma coisa para ela, você tem que cuidar dela. Não pode fazer isso com a sua irmã, você está batendo na sua irmã. Então, eu estou usando, falando da minha experiência, daquilo com as crianças pequenas.
O que eu tenho feito é isso. Eu tenho pegado o papel do homem, né, protetor. Miguel Neto, você tem que proteger, você tem que ser cavaleiro, meu filho, para sua irmã. E a Esté, eu tenho também feito esse lado de auxiliadora. Eu já tenho ensinado ela. Esté, você tem... Está vendo? A mamãe está auxiliando o papai aqui. Então, eu acabo falando muito para que ela possa estar entendendo, né? Mas é isso. Inculcando a verdade, né? Estudando psicanálise, e a gente estava estudando essa semana, estava até comentando hoje pela manhã, né? Como é importante a fase crucial de cada criança. É importantíssimo a disciplina, é importantíssimo a gente não pular fases. É muito importante. Agora eu vou passar para a Elvira, que vai estar fechando. Um tema muito bom. A Elvira hoje, né? Ela é mãe de 2 rapazes casados, né? Ela tem 2 noras e ela já é vovó. Então, para a gente poder fechar aí nosso comportamento com as nossas noras, né? E deixar uma dica como ser uma boa nora, viu, jovem? Ser uma boa nora. Entendeu? Agradar a sogra, posicionamento. E também, na hora de ser vovó, chega aí a fase, como é que você entra aí dentro do lar, como é que você chega pertinho da sua nora, do seu filho. Então, vai ser bem legal. Boa noite, meninas. Eu quase que posso cantar para vocês uma partezinha de uma música popular. Eu tenho tanto para lhes falar, tanto. Com palavras eu nem sei dizer. Mas eu entendo também que o nosso tempo está um pouco adiantado, então vou tentar resumir muitíssimo, mas eu tinha muita coisa para falar para vocês. Essa estação, essa fase que eu estou falando, e eu quero fazer uma reclamação. Claíse nem falou que eu sou nova. É nova. Nem podia, né? Nem podia, que senão ela estaria mentindo, né? Mas eu me casei bem jovem, né? Tive meus filhos, e essas meninas aqui, todas têm idade para ser minhas filhas. Acho que só a Claíse que escapou, mas as outras todas têm. Eu tenho 2 filhos, né? Como a Claíse falou, um de 31 anos e o outro de 29. Os 2 filhos estão casados. O meu filho mais novo fez 1 ano de casado, agora no início de setembro. É uma estação completamente diferente. E o meu grande desafio, há algum tempinho, tem sido ser mãe de filho adulto. Porque é difícil. É difícil porque eu sempre fui uma mãe bem linha dura. Aprendi com quem sabe do assunto, que é a minha mãe que está ali. A véia braba. Então, eu sempre fui uma mãe assim, muito linha dura, muito presente. Lá em casa sempre teve muitas regras. A gente sempre serviu ao Senhor. Graças a Jesus, eu e o Marcelo fomos criados em lar cristão. Isso fez com que o nosso casamento fosse abençoado, né? Nós casamos com a bênção dos nossos pais. O Marcelo já não tinha o pai dele. Mas sempre teve muito compromisso com Deus. E, então, nós criamos os nossos filhos debaixo de muita disciplina, né? Muita disciplina. E nós sempre oramos muito pelos nossos filhos e oramos para as pessoas que seriam as esposas deles. Sempre oramos. Acho que desde quando eu estava grávida, a gente já orava pelas pessoas que seriam as esposas dos nossos meninos. E houve um tempo até que meu filho namorou uma jovem, e ela era muito diferente de nós, muito diferente do nosso jeito. E, às vezes, algumas pessoas vinham falar com a gente, mas como é que você deixa? Como é que pode? E tal. Mas eu sempre tive na minha cabeça que aquela pessoa que fosse de Deus, o Senhor ia trazer para ser a esposa dos meus filhos. Então, eu não tinha por que temer, porque acreditar que, se aquela moça não fosse de Deus, não daria certo, conforme não deu, né? E, quando Deus achou por bem, trouxe as minhas meninas, que agora eu tenho filhas lindas e maravilhosas, né, que são as minhas noras. Eu anotei alguma coisa que eu não poderia deixar de falar com vocês. Já foi falado muita coisa aqui que eu espero que vocês
das jovens, as que enfrentaram a separação, as que estão aguardando para casar, as que têm filho pequeno. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver tudo o que foi falado aqui, né? E aquilo que a gente não conseguir falar, que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês. Mas eu tive um grande privilégio, porque eu tive 2 professoras de como ser sogra e nora. A minha mãe me preparou para ser nora, porque ela sempre falou comigo assim que eu estava casando não somente com o meu marido, mas que eu estava casando com a família dele. Às vezes, quando a gente é jovem, é difícil a gente entender. Mas não é possível que eu estou casando com essa família. Mas está. Então, preste atenção, meninas, vocês que estão se preparando para casar, na família que você está entrando, porque é essa daí, tá? E depois que você passar para o nome dele, né? Depois que você se tornar uma só carne com ele, é isso aí, né? Que você vai compartilhar. E a gente vai compartilhar tudo. Os pais dele passam a ser os seus, os irmãos dele são os seus também, os sobrinhos, aquela gente esquisita, aquele pessoal diferentão, entrão, é tudo seu. Passa a ter tudo seu. Então, às vezes, a gente é acostumado com jeito, né, gosta de juntar. A minha família, por exemplo, gosta demais de juntar. A gente gosta de estar junto. Almoço de domingo, aniversário, a gente gosta de estar junto. E, às vezes, você vai se casar com uma família que é assim, né? Tem que marcar a hora, tem que avisar que vai chegar, tem que deixar o sapato na porta. Então, você tem que entender assim, que você está entrando para outra família e a outra família está entrando na sua. Então, fica ativa nisso. E que você passa a ser um. Então, minha mãe sempre me falou isso, que eu estava casando não somente com o Marcelo, mas que eu estava casando com a família dele toda. Também foi benção, graças a Deus. E a minha mãe também sempre me falou assim, como eu deveria tratar a minha sogra, que eu deveria fazer tudo para agradá-la, que eu deveria dar presente. Então, desde cedo, desde quando eu estava namorando, a mãe sempre falava comigo assim, já comprou um presente para a Elisa? A minha sogra chama Elisa, né? Já lembra do aniversário dela? Sempre me falou. Então, eu fui me acostumando com isso, me treinando nisso. Né? Eu sempre fui, como as meninas falaram, assim, que na época delas era assim. Achei maior engraçado elas falarem na época delas. Sabe de nada, inocente. Então, na minha época, eu posso falar. Então, na minha época, a minha mãe sempre me falou. E eu tive como outro exemplo a minha sogra. A minha sogra, ela sempre foi uma excelente nora. Ela perdeu o marido dela com 42 anos e ela ficou morando de frente para a sogra. E a avó do Marcelo era um anjinho de pessoa, maravilhosa. Como sogra também, acredito, que como vó ela era excelente. Então, a minha sogra ficou morando na frente da casa dos sogros, assim. Então, convivia com ele o tempo todo. E ela sempre foi muito prestativa. Ela perdendo o marido assim tão jovem, e ela continuou fazendo a ligação com as cunhadas. Ela tem 8 cunhadas. Coitada da minha sogra. Ela tem 8 cunhadas e tinha minha sogra. Então, tinha a avó do Marcelo, né, que era a sogra dela, e ela continuou fazendo essa ligação, de visitar, de ligar, entendeu? Ela continuou esse vínculo. E eu olhava para ela e pensava assim, será que se fosse eu ia fazer do mesmo jeito? Eu acho que se fosse eu que perdesse o Marcelo, não ia nem ligar mais para os parentes dele. Mas isso me ensinou muito, né, desse relacionamento dela. E é muito importante, meninas que estão por casar, e nós que já somos sogras, né? Agora eu sou sogra de noras, que o mundo inteiro diz que é um relacionamento difícil. Mas ele é difícil só 50%, porque os outros 50% dependem de você. Então, o que a Bíblia fala é que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando fala todos, inclui a sua sogra.
Então, e inclui a sua nora. Então, você precisa ter palavras brandas, né, a se referir a ela, ter esse mesmo cuidado de acolher uma pessoa que está entrando e que não conhece a sua família direito. Só conhece o seu jovem filho, a sua filha, né, essa outra pessoa, dos momentinhos que eles têm lá de namoro, né, mas ele não conhece profundamente. Então, o meu recado para vocês, meninas que já são sogras, né, acolham com simpatia essa pessoa, com amor, essa pessoa que está entrando na sua família. E outra coisa que eu tenho guardado no meu coração, que também vejo isso no exemplo, tanto da minha mãe quanto da minha sogra. Não se intrometam na vida dos seus filhos, no relacionamento deles. Não se intrometam, eles precisam amadurecer, eles precisam crescer, e tornar a gente grande, às vezes dói, eles vão ter problemas no casamento deles, eles vão ter dificuldades, mas se você não deixar que eles resolvam, eles não vão crescer, não vão amadurecer, vão ficar de pendurado na barra da sua saia, a qualquer problema, pedir socorro para a mamãe. Você já não é mais a pessoa principal na vida deles. A pessoa principal na vida deles que se casam é um ou outro. Então, a partir do momento que se casam, a Amanda vai casar com o João Pedro. Quando se casar com o João Pedro, a mamãe dela não é a pessoa mais importante na vida dela, mas o João Pedro. O João Pedro também não vai ser a mamãe dele. Não sei se a mamãe de João Pedro está aqui. Problema. Mas não vai ser a pessoa mais importante na vida do João Pedro, mas vai ser a Amanda. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Também não se metam, meninas, na criação dos filhos dos seus filhos. Você já teve o seu tempo de criar os seus, de colocar as regras, a disciplina, bate ou não bate, põe de castigo ou não põe, come isso ou não come aquilo. Eu quero contar uma situação que a gente vive. Meus filhos, né, meu filho e minha nora, não dão açúcar ainda à minha neta, né? Ela vai fazer 2 anos agora no mês de outubro. Eles não dão açúcar. Eu não dou açúcar para ela. Enquanto a minha nora não falar que pode, eu não vou fazer isso, porque a filha é dela. Ela que decide o que é melhor para a filhinha dela. Embora eu morra de dó. Eles tomam sorvete na frente da Alice, eu acho absurdo. Mas eu não falo. Tá, eu fico morrendo de dó, tadinha. Mas eu entendo. Ela não conhece açúcar, ela não sabe ainda. A hora que ela comer açúcar, ela vai virar aquela casa de cabeça para baixo. Mas ela não comeu. Minha nora decidiu que não vai. Minha nora está estudando enfermagem, forma esse ano, se Deus quiser, e ela decidiu que não dá açúcar ainda. O dia que ela decidir, amém, nós todos faremos bolo, brigadeiro e tudo que a minha neta quiser. Mas, por enquanto, não pode, não pode. Outra coisa também, na casa dos meus filhos, quem manda são eles. Eu não vou chegar lá dando a ordem que eu tenho na minha casa. A casa é deles. Então, não vou me intrometer. Se eu gosto de tapete, por exemplo, se a minha nora não gosta, sinto muito. Na minha casa eu tenho tapete, na casa dela não vai ter tapete. Né? A casa é dela. É uma coisa, meninas, que a gente precisa aprender como sogra. A casa dos meus filhos não é uma extensão da minha, é a casa deles. Na casa deles, vale a regra deles. Com os filhos deles, vale a regra deles. Você vai ver um monte de gente pegando a gravação e, assim, muito sutilmente, elas vão falar assim, aqui você pode passar tudo e vai pegando só o final da ministração, entende, sogra? Entendeu? Aqui. Mas vocês têm total liberdade também para perguntar isso às minhas noras, porque elas vão afirmar, e a minha mãe também está ali, ela também vai confirmar isso. Eu, de fato, não me meto. Os meus meninos agora estão morando em São Mateus, né? E eu vou na casa deles o tempo suficiente para ainda deixar saudade. Fica a dica. É bom manter uma distância segura, para mim, para as meninas e para eles também.
né? Então, assim, a gente vai, enquanto está tudo bem, a gente passa um fim de semana agradável. E quando eu chego lá, eu vou para o fogão, eu adoro cozinhar. Aí, mas eu pergunto para as meninas, posso fazer? Luísa, você quer que eu faça comida? Júlia, você quer que eu lave as vasilhas? O que você quer que eu faça? Então, eu pergunto para elas, porque a casa é delas, o fogão é dela, se eu posso fazer. E aí eu faço. E enquanto está tudo bem, já anuncio que eu estou indo embora. É um segredinho, gente. A gente precisa aprender a sair enquanto ainda está tudo bem. Para que depois não seja um desejo deles. Diga sua mãe, vai. Eu não quero passar esse constrangimento, entendeu? Das minhas meninas ficarem falando com eles assim, aqui, sua mãe não vai, não está no dia dela ir embora, não. Então, já levo mala pequena, já marco o dia de ir embora, já vou com o dia que eu já vou voltar. E esses dias, tem uns 15 dias que eu recebi uma das minhas noras sozinha, veio aqui em casa. Ela veio para um casamento de um amigo, aí teve aqui. E a gente estava conversando, ela falou assim, essa é uma grande satisfação quando a gente faz o que a palavra de Deus diz para a gente fazer, né? É que ela falou comigo assim, Elvira, vocês criaram os meninos muito bem. Eles são ótimos maridos. Falei, Jesus, obrigada. Eu queria escutar isso. E a melhor boquinha para sair isso é da boquinha delas, que estão convivendo com eles, né? Então, eu fiquei muito feliz, mas é um exercício de aprender a ser coadjuvante e não atriz principal. E não entra nessa, meninas sogras, de serem concorrentes das meninas, que senão vocês já estão perdendo. Não entra nessa, não, de entrar na concorrência com as meninas, que as meninas estão com tudo em cima, são jovens, entendeu? Essa fase já passou. Então, não entra nessa, porque é para o seu bem, né? E para o bem dos seus filhos, né? Ame as suas noras, os seus genros. Dizem que amar os genros é mais fácil. Dizem. Não vou saber, não vou ter essa experiência. A minha mãe é uma ótima sogra para o meu marido. Mas a minha sogra também é. E ela dá muito exemplo disso, desse cuidado. A minha sogra também só teve homens, então ela tem 3 noras. E, então, ela teve que fazer esse exercício, né, coitada? Mas a gente é muito amada por ela. E uma coisa que a minha sogra também me ensinou. Ela não fala das minhas cunhadas para mim. E eu acredito que ela não fale de mim para minhas cunhadas também. Então, isso aí é um exemplo que ela me dá constantemente, de não falar. Então, faça o mesmo. Eu tenho levado isso para mim. Então, eu não falo. Se eu tiver que comentar alguma coisa que eu não gosto, ou da Júlia ou da Luísa, eu não falo de uma para a outra, né? É melhor que você não fale para ninguém, né? Mas, se você tiver que falar, que não seja para outra, porque eu não quero que elas criem diferença nenhuma uma com a outra. Esses dias eu estava comentando mesmo. É um prazer para a gente saber que elas são amigas, né? Porque isso mantém os meus filhos também amigos. Eles sempre foram muito amigos, eles têm a diferença de 2 anos. Então, essas fases que as meninas falaram, a Graciela e a Grazi falaram que já passaram, com filho pequeno, diferença pequena, também já passei. Mas passa tão depressa, e agora eu estou na fase do desafio, né? Essa é a fase mais difícil. Porque eu aprendo todo dia. Aprendo com o jeito delas também, das meninas minhas noras, verem o mundo. Aprendo, se eu vejo com os meus filhos, se eu fiz a coisa certa, de dar o testemunho, de dar o exemplo, não somente eu, mas principalmente o Marcelo, né? Como homem, como chefe da nossa casa, de dar o exemplo como pai, e como chefe do lar, né? Como sacerdote da casa. É uma coisa que a gente sempre fez e que eu aconselho vocês a fazerem, vocês que estão grávidas, vocês que são mães de filho pequeno, ore desde já por aqueles que serão os companheiros dos seus filhos. Esse mundo está muito doido, né? Então, a gente precisa orar. Ontem mesmo, eu estava orando e comecei também a orar, já comecei a orar pela Alice,
porque a Alice é minha neta. Porque do jeito que está o mundo doido, né? Quem será a pessoa, o homem, que vai se casar com a Alice, né? Então, que seja um homem de Deus. Então, são essas, assim, resumidamente, né? Eu anotei tanta coisa, Claís, mas que eu preciso falar com vocês. E uma coisa que eu fiz, só para terminar, uma coisa que eu fiz para os meus filhos, quando eles estavam, assim, de adolescente para jovem, que começa a criar as asinhas de procurar alguém, né? Para encostar o bico, né? É uma coisa que eu sempre falei com ele: leiam Provérbios 31. É esse o referencial de mulher para vocês. Básico. Provérbios 31. Se encaixa em Provérbios 31? É essa. Né? É batalhadora, ela sabe dar ordem na sua casa, ela sabe administrar, ela não tem preguiça, é o que a palavra de Deus diz. Né? E, no final, seu marido e seus filhos levantam e chamam essa mulher de bem-aventurada. Então, se você também ainda não vive esse princípio, né, de Provérbios 31, ainda dá tempo. Amém. É verdade. É a mesma coisa que eu falo com meus 2 meninos, né? Um de 15 e o outro que vai fazer 11. Toda vez que você olhar para uma menina, olha se ela reflete Provérbios 21. 31, Jesus. E eu venho falando, eu falo muito eles com vestes, eu falo com eles sobre sexualidade, eu falo com eles de cuidar, eu falo com eles de ser princesa. Eu falo com eles, gente, até forma... Fica a dica, viu, meninas? Eu ensino os meus 2 meninos já. Se a menina deixar você só pegar nela, essa daí não é para você casar. Não serve nem para namorar. Esse já é lá em casa, é ensinamento, gente, é Bíblia, é uma verdade. E eu já ensino com eles em vestes, eu já ensino eles a ter uma visão de o que é uma mulher de Deus, do que é ter comportamento. Então, é muito importante. Para fechar aqui, eu vou falar um pouquinho para mães, né? Foi a fase que eu vivi também, que eu passei como testemunho para mães, né, que educam os filhos sozinhos. Né, que está ali numa fase sozinho, que essa ficou faltando, então eu quero só relatar isso. Não tenta suprir a paternidade na vida do seu filho. Insere nele a paternidade do céu. Busque do céu aquilo que Deus tem para o seu filho. Ele não é órfão, ele tem um pai. Eu vivi isso por 7 anos, eu implantava, mesmo tentando buscar sozinha. Se caso seu marido é desviado, ele não consegue cumprir um papel sacerdócio ali, e implante a paternidade do céu. Faça ele ver as qualidades paternas. Busque ser auxiliadora, ajudadora. Mostre para o seu filho as qualidades do pai. Traz para fora, busque ajudar o seu marido a revelar o que ele tem de bom na paternidade. Nunca fale mal, nunca, em hipótese nenhuma, não relate para o seu filho a dificuldade paterna. Pode ter um monte, não relate. Com o tempo ele vai ver sozinho, mas ele já vai ter maturidade para entender. O coração dele já vai estar preparado. Limite. Uma das coisas importantíssimas são os limites nos nossos filhos. Porque é você que limita ele até do que ele pode ver. Enxergar antes do tempo. São os limites, fazem parte de uma educação. E é algo incrível, principalmente para esse tempo. É você, mamãe, que tem esse poder de dar limite. Então, seu filho não é rebelde porque ele está sem pai. É porque muitas vezes nós negligenciamos o nosso papel. Mães, cuidado com as vestes dos nossos filhos. Cuidado com as vestes dos nossos filhos. Menino, as roupas que estão vindo de menino, a maioria vai para o lado do homossexualismo. Cuidado. Blinde a sua casa, blinde o seu menino. Toda hora insira nele aquilo que Deus tem para ele. Meninas, princesinha, gente, não tenta trazer roupa de idade de 20 anos para uma criança de 5 anos, 4 anos. Princesinha, amadinha, lindinha, vestidão, meinha. Vamos trazer a pureza para dentro da nossa casa, se nós queremos jovens puros, adolescente puro. É difícil? É.
Mas quando a gente vai estudando, conhecendo o que é uma mente, conhecendo o que é inconsciente, é algo muito sério. Não pule fases. Não pule fases. Vive intensamente todas as fases dentro da sua casa, blindando e cuidando dos seus filhos. Viu? Moças, se cuidem. Amanda, a pergunta que eu tive, o que é namoro na corte? Fecha aí. Para quem não sabe o que é um namoro na corte, é um período que você fica... É um propósito que você faz com Deus e a pessoa, e vocês dois não têm relação física. Você conhece a pessoa intimamente, no sentido de conhecer ela. Você vai saber quem ela é, qual é os sonhos, os projetos dela. Só que aí você não vai beijar aquela pessoa. Antes de você ter um contato físico, você primeiro vai conhecer se essa pessoa é para você ou não. Porque às vezes a gente se envolve fisicamente e a paixão é assim, né? A paixão, ela te cega em algumas áreas. E quando você conhece a pessoa e vê, não, ela tem defeito, mas eu ainda quero, aí eu acho que é um passo bem grande para o casamento. Amém, meninas? Passamos um pouquinho do horário, mas para fechar aí, né, a nossa série, nós vamos para o Outubro Rosa. Novembro nós temos nosso DNA de mulheres, amém? DNA de mulheres. Então eu queria fechar, né, essa série trazendo várias mulheres com várias estações, moças, jovens, porque já mês que vem é o último, a gente vai falar um pouco sobre saúde, né, o Outubro Rosa. E em novembro nós temos nosso DNA de mulheres, então vamos ter um trabalho muito intenso aí, vai ser algo muito intenso. Me perdoe pelo horário, vai ser um tempo agora que a gente tem ali para um cafezinho, me perdoe mesmo. Peça ao Senhor restituição do sono, pede ao Senhor aí, entendeu? Em nome de Jesus, toda porção de bênção. Mas eu espero que cada testemunho desse venha edificar a vida de vocês, a casa de vocês, o lar de vocês. E lembrem, busque ajuda. Está difícil em alguma área e você não sabe como lidar? Busque ajuda. É o conselho da noite. Nós só vencemos, se você ouviu todo o testemunho, alguém se inspirou em alguém, buscou ajuda, teve alguém para auxiliar, teve alguém para ajudar. Então, conselho da noite, busque ajuda. Busque conselho com pessoas que estão disponíveis, pessoas do céu. Amém? Vamos esperar. Nós não temos fotógrafo. A Elvira vai tirar uma fotinha. Aí já tirou? Aí, viu? Vamos orar pelas meninas? Vamos todos nós orar em uma só voz? Vamos levantar. Fiquem de pé, meninas. Cadê? Os meninos estão aí? Ju. Cadê? Vamos fechar aqui. Fazem posição de mão para vocês receberem. Meninas, comecem a liberar tudo aquilo que vocês têm recebido do céu, toda a graça, toda a unção. Aqui nós temos jovens, aqui nós temos adolescentes, aqui nós temos junior, aqui nós temos mulheres, né, separadas, mulheres que estão esperando o tempo certo, nós temos mulheres casadas, mães que têm bebezinho, nós temos, né, viúva. Então, que venha a porção do céu sobre a vida de vocês, que vocês venham receber todo o cuidado dos céus, a revelação do céu. Nós, como mães, que o Senhor venha se revelar a nós, como educar os nossos filhos diante da vontade dEle. Que o Senhor nos dê a arma certa nesse tempo. Que o Senhor nos dê a arma certa de como ser uma nora segundo o coração de Deus, uma sogra segundo o coração de Deus, uma avó segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma filha segundo o coração de Deus, uma serva segundo o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos romper todos os desafios que nós temos no dia a dia com o Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor venha, Pai, a todo tempo se revelar para nós, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos todo tempo, Pai, quebrar todo o nosso eu, que nós venhamos buscar, Papai, de Ti a resposta de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe grandemente. Obrigado. Mas agora nós vamos ter um tempinho ali de comer algo em nome de Jesus. Não sai sem dar um abraço nessa mulher linda, maravilhosa que está do seu lado aí.